Agir rápido durante uma crise é fundamental para preservar a imagem das empresas. Indústrias e prestadoras de serviço de vários segmentos já passaram por saias justas, como a Petrobras e o Banco HSBC atualmente. Uma crise que virou notícia no mundo inteiro. It is the bank that helped clients break the law. A descoberta de 30 mil contas secretas de artistas, esportistas, traficantes, sonegadores e políticos, inclusive investigados por corrupção na Petrobras, arranhou a imagem do banco suíço HSBC, um dos maiores do mundo. Para gerenciar o problema, a instituição pediu desculpas publicamente e abriu uma investigação. Foi detectado? Aconteceu? Então, assumir, tem que ter transparência, explicar por que aconteceu, fazer as devidas investigações e, a partir daí, mostrar quais são as medidas que estão sendo tomadas para que aquilo não se repita. Outro exemplo, em 2008, 8 proprietários do Volkswagen Fox perderam parte do dedo ao tentar rebater o banco traseiro. A montadora fez um recall e lançou um vídeo ensinando a forma correta de rebater os bancos. Puxe esta alça para destravar o encosto. Em seguida, empurre-o sobre o assento até travá-lo. Com um trauma superado, o Fox é um dos carros mais vendidos no país. Tudo indica que para a maior estatal brasileira, o caminho não será tão simples. O governo demorou para mexer no comando da empresa, que ainda não divulgou o balanço do ano passado e acaba de perder o grau de investimento na avaliação da agência de risco Moody's. Na Petrobras, a desconfiança dos investidores é cada vez maior. As ações da estatal, que já foram vendidas a R$60 na Bolsa de Valores, hoje valem menos de R$10. Mais barato do que esse pote de mel. Mas nem por esse preço o brasileiro quer se arriscar. Você compraria uma ação da Petrobras hoje? Jamais. Por quê? De tudo que está acontecendo, você estaria perdendo muito. Para ela recuperar a imagem dela, vai depender muito mais do tipo de gestão que ela vai ter daqui para frente e de quem vai estar prestando serviço para ela. Schwartzman, o mercado financeiro não trabalha justamente com a adversidade? Sim. Quanto mais turbulência, melhor ou não? Não. Essa é a impressão que dá, pelo menos. Não, né? Obviamente a turbulência dá oportunidade para quem tem sangue frio. Quer dizer, talvez a R$7 a ação da Petrobras comece a ficar uma coisa interessante. Não, certamente a turbulência dá oportunidades, mas não, acho que o mercado financeiro de maneira geral não aprecia isso. Você investiria nas ações da Petrobras nesse momento? Nesse momento, não. Olha, eu sou péssimo investidor em ações, deixa eu deixar esse negócio bem claro. Agora, de uma empresa que não consegue publicar o balanço dela, não. Estava falando sobre a questão de recuperação de imagem das empresas. Né? O governo trocou o comando da Petrobras. Quem ele colocou? O ex-presidente do Banco do Brasil, que tem lá seus problemas, uma pessoa que guarda dinheiro em casa, embora presida um banco, e que teria liberado dinheiro para uma pessoa cujo nome eu não lembro, que é uma socialite, celebridade, etc. Ele teve a oportunidade de colocar uma pessoa que basicamente sinalizasse uma mudança completa nos rumos da Petrobras. Ele colocou uma pessoa que sinaliza que vai manter as coisas como sempre foram. Então, obviamente, se você quer mudar a imagem da empresa, não é desse jeito que você vai fazer. Vai ter que buscar uma coisa diferente. O Glauco aqui de Minas Gerais, ele está perguntando aqui por que o HSBC não perde o risco de investimento? Não está atuando no mercado, é isso? Vamos ver. Primeiro, o HSBC foi um... o grau de investimento, desculpa. O grau de investimento. Acho que não é esse tipo de avaliação que faz. Ele, obviamente, deve ser multado pelas autoridades, acho que elas estão cobertas de razão. Mas se você colocar dinheiro no HSBC, você não tem, imagino, né? Lá fora você não vai ter chance de perder esse dinheiro. Se você emprestar dinheiro para a Petrobras, talvez você não tenha a mesma chance de receber seu dinheiro de volta. A avaliação delas, veja, não é uma avaliação moral. Não é uma avaliação sobre a qualidade do negócio. É uma avaliação sobre você emprestou o dinheiro para fulano, esse fulano vai te pagar ou não. É isso. É puramente isso. Delmanto, o Gabriel P. aqui, ó. Dos especuladores e dos que desejam destruí-la para vendê-la a preço de banana para estrangeiros. Eu recebo muitas mensagens aqui dessa desconfiança do que estão fazendo com a Petrobras. Será que é para privatizá-la ou vendê-la para o estrangeiro? Você sabe que o Alexandre estava falando e eu pensei exatamente isso que o telespectador falou. Deve ter muita gente gostando dessa queda, tipo um Warren Buffett da vida, esperando chegar para comprar milhões de ações da Petrobras. Mas eu gostaria de só salientar que nessa questão da imagem, William, o HSBC, primeiro, pediu desculpas imediatamente.
Agiu com os clientes, com os órgãos regulatórios, mostrou uma intenção de transparência. Já a Petrobras, eu elenquei aqui 5 tópicos. Primeiro, nem publicou o balanço, como o Alexandre falou. Segundo, a queda dos preços do petróleo. Isso influencia também, porque ela não recupera. Terceiro, o dólar alto, que onera suas contas, suas compras em dólar. Quarto, o sistema financeiro do mundo não está disposto a emprestar dinheiro para a Petrobras. E quinto, nós temos um rombo que se diz de 60 bilhões de reais, que seriam 3 anos do lucro de uma empresa. Você botar isso num balanço, se isso se confirmar, é um desastre para todo e qualquer investidor. Então, eu acho que são coisas diferentes, o HSBC e a Petrobras. A Petrobras está num inferno astral, num inferno real. Eu acho que está no pior do seu momento na história do Brasil. Só para começar, veja bem, não foi o especulador que indicou pessoas que tomaram lugar lá na Petrobras. Não foram os especuladores que cobraram propinas dos fornecedores da Petrobras. Não foram os especuladores que pegaram essas propinas e repassaram a partidos políticos. Não foram os especuladores que seguraram os preços de combustível quando o preço do petróleo estava lá em cima e causaram um prejuízo extraordinário à empresa. Não foram os especuladores que fizeram da Petrobras a empresa mais endividada do mundo. Quem fez isso foi o governo brasileiro que indicou as pessoas que tomam conta daquela empresa. Então, a verdade, quem desvalorizou a Petrobras não foram os especuladores. Quem desvalorizou a Petrobras foram as pessoas que deveriam ser responsáveis por essa empresa. Pessoas que hoje não têm coragem de assinar um balanço. Pessoas que não conseguiram publicar o balanço da empresa. O especulador não tem nada a ver. E, aliás, se o Warren Buffett quiser comprar, maravilha. Só para lembrar, o George Soros vendeu as dele. Ele achou que tinha feito um bom negócio comprando lá atrás, vendeu agora, com prejuízo. Então, o especulador pode perder dinheiro, pode ganhar dinheiro. Agora, ele não tem nada a ver com essa história. Inventar que a Petrobras... Veja, não veio de fora. Isso aqui foi tudo feito no Brasil, tudo feito pelo governo brasileiro. Foi ele que quebrou a empresa, quebrou não no sentido técnico, mas foi ele que quebrou a espinha dorsal da empresa, fez a Petrobras passar por esse processo de humilhação pública que a gente está vendo. E depois em fazer ato de defesa, francamente. Né? Perfeito. Eu gostaria só também de complementar, William, me desculpe, mas jogar a culpa nos outros é muito fácil. Realmente, meus parabéns ao Alexandre, que resumiu a questão de forma impecável. Schwartzman, sobre Petrobras, ainda que está rendendo muitos assuntos aqui, nossos telespectadores não deixam por menos. O Enio Torres Granel está perguntando, quer dizer que a Petrobras não tinha nenhuma corrupção no período do PSDB, caro Alexandre? Bom, primeira coisa, isso não é uma decorrência lógica do que eu falei. O que eu falei foi que os problemas da Petrobras hoje decorrem do que o governo fez hoje. Essa é a primeira coisa. Segundo, vamos dizer que tenha. Se tivesse corrupção no caso do governo do PSDB na Petrobras, eu também condenaria do mesmo jeito. Terceiro ponto que eu acho absolutamente central, talvez o mais importante desse. O fato de alguém ter feito uma coisa errada não te dá direito de fazer uma coisa errada. Minha mãe falava isso o tempo todo. O fato de, mas fulano de tal também faz isso, mas eles estão errados, você também está errado. Você não tem nenhuma justificativa para fazer esse tipo de coisa. Então, o cara quer justificar a roubalheira que está acontecendo, porque lá atrás alguém roubou também. Mas que exemplo de ética, moral e civismo, né? Na verdade, há uma polarização no Brasil depois dessas questões de corrupção, né? Só para uma informação para o telespectador, Alexandre Schwartzman foi diretor no Banco Central na época da gestão do presidente Lula. Presidente Lula. Indicação do presidente Lula, o ministro Antônio Palocci.